Salve, salve, filhotada! Eu sou o professor Wilcler Macedo da Red Will e esse vídeo é uma sequência de outros vídeos nos quais nós estamos nos debruçando sobre questões ligadas à introdução do texto dissertativo argumentativo com foco no Enem e em outros vestibulares. Só para relembrar o que nós estamos fazendo, a gente está discutindo nas duas últimas aulas como fazer o processo de transição do seu repertório para a apresentação do tema ser produtiva, para que aquele repertório que você escolheu não seja considerado coringa e que você já mostre na introdução que consegue organizar os elementos externos do seu texto, que a gente chama de repertório, as suas ideias de argumentação, a linha argumentativa que você resolveu seguir. Então a gente já viu aí algumas possibilidades no vídeo anterior e agora a gente segue com a sexta estratégia, que inclusive já está aqui na tela, vou transferir para vocês verem, tá bom? A gente segue então com a sexta estratégia de 5 que nós já vimos. Essa é a sexta mesmo. E aí eu estou chamando essa sexta estratégia de atualização de crítica artística. Para que você consiga fazer a introdução com essa estratégia, você precisa ter em mente uma obra, seja ela literária, artística, seja ela do universo de filmes, de séries, você precisa ter uma obra que denuncia X. E aí, por X, entenda aqui que você vai pegar uma obra, eu vou até parar a transmissão para a gente conversar sobre essa história de crítica, obra que critica. Ao longo dos processos de construção artísticas e literárias do Brasil, nós tivemos inúmeros movimentos e autores que se debruçaram sobre questões ligadas à desigualdade social. A gente poderia citar aqui, só com foco no Nordeste, pensando, por exemplo, a gente poderia citar Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida, João Cabral de Melo Neto, com Morte e Vida Severina, e tantos outros autores, Tarsila do Amaral, quando pinta uma obra com o nome Operários, criticando as condições pouco promissoras de condições de trabalho no Brasil. Ou seja, resumindo, a gente tem uma vasta produção literária, artística, inclusive do romantismo, que se debruçou sobre denunciar elementos da desigualdade social que é estrutural no Brasil. Então, para construir esse tipo de transição que nós estamos falando aqui, onde você faz uma atualização dessa crítica artística, você precisaria pegar o elemento que está sendo denunciado naquela obra e dizer que este elemento ainda está presente no Brasil na contemporaneidade. E aí você pode, inclusive, adicionar desdobramentos que talvez não tenham sido trabalhados com tanta ênfase na obra, mas que foram denunciadas lá e que a gente consegue ver com muito mais ênfase hoje na contemporaneidade no Brasil. Nesse sentido, eu peguei uma obra que é um dos marcos dessa denúncia, dessa crítica social, às condições insalubres de existência às quais muitos brasileiros são submetidos. Então, só para você entender, lembrando que a gente já viu nas aulas anteriores que este primeiro período precisa ser período da letra maiúscula até o ponto. Ele precisa ser um período muito claro e específico voltado ao repertório. Veja que nós dissemos, eu disse aqui, né, nessa introdução que eu preparei para a gente pensar nessa estratégia. Em O Cortiço, Aloysio de Azevedo, você pode até colocar aqui, autor naturalista, retrata as condições degradantes de moradia e desigualdade que marcavam a vida das camadas populares no Rio de Janeiro do século XX. E eu fecho o primeiro período. Por que eu faço isso? Porque eu preciso fazer com que o meu corretor entenda o que é que eu quis trazer da obra. Então, lá na obra, lá no Cortiço, Aloysio de Azevedo faz uma crítica às condições ligadas à desumanização dos indivíduos, à falta de saneamento básico, à falta de moradia adequada, uma série de elementos que, de alguma maneira, fazem com que aquelas pessoas no Rio de Janeiro, no século XIX, estivessem em condições de desumanização, de insalubridade. Veja que o próximo período que eu inicio, que é o segundo processo da introdução, já é um período para começar a introduzir qual crítica era feita ali e continua ainda sendo real no século XXI. Veja que eu comecei com um conectivo, embora. Esse embora inaugura o que a gente chama de oração subordinada, que nome difícil, chique, né? Oração subordinada concessiva. O que é oração subordinada concessiva? A oração subordinada concessiva é a ideia de quebra de expectativa. Veja que a obra foi escrita há mais de um século. Você imagina que um século depois nós teríamos no Brasil contemporâneo uma quebra dessa triste realidade que foi enfrentada pelos personagens de O Cortiço.
E não é o que acontece. Por que não é o que acontece? Porque mesmo que a obra tenha sido escrita há mais de um século, aí aqui vem a estratégia que a gente está chamando de estratégia de transição. Ainda que esta obra tenha sido escrita há um século, esta crítica, atualização de crítica artística presente na obra, permanece atual. Visto que a precariedade habitacional, se fosse o caso, se fosse o tema, e a segregação socioespacial ainda atingem parte significativa da população brasileira. E aí eu chamo a atenção para uma coisa. Deixa eu só desativar essas notificações para não atrapalharem a gente, né? Se acho que vocês ouviram aí. Vamos lá. O que é que acontece? Pronto, desativei para não atrapalhar a gente. O que é que acontece? Muitas pessoas ainda enfrentam as mesmas condições, mesmo um século depois da obra estar denunciando essas condições no Brasil, muitas pessoas ainda enfrentam essas mesmas tristes realidades. E aqui a gente consegue encaixar o Cortiço em diversos temas: moradia, alimentação, falta de educação, falta de saneamento básico, uma série de questões que eram criticadas na obra e que ainda estão presentes na sociedade brasileira. Veja, nós estamos fazendo com isso, então, o que eu estou chamando aqui de atualização da crítica artística. E aí eu fecho a segunda estratégia e já parto, então, para a estratégia de número 7, que também muito me agrada. Já foi utilizada, inclusive, em redações que tiraram nota 1000. E, assim, são sempre muito bem vistas. Para fazer o número 7, você precisa entender que a gente pode partir no processo de introdução da generalização de um caso particular que nem é tão particular assim. Mas para início dessa introdução, você precisaria ter um caso particular para que você pudesse aproximar esse caso particular dos demais casos que acontecem no Brasil. E eu utilizo para isso a maravilhosa Carolina Maria de Jesus. Tá bom? A gente vai ter uma aula só da Carolina nos próximos módulos, mas eu queria muito assim pensar nessa lógica do caso particular, que na verdade não é tão particular assim, porque se assemelha a milhões de outros, mas partindo de um, a gente pode chegar na reflexão acerca dos demais problemas que são vivenciados pela população. Vejamos. Na obra Quarto de Despejo, para quem não sabe, esse é um livro escrito por uma brasileira, que aqui está, Carolina Maria de Jesus. Ela escreve Quarto de Despejo, o nome do livro inteiro é Quarto de Despejo, se você quiser ampliar, Diário, Quarto de Despejo, Diário de uma favelada. E aí eu coloco que na obra Quarto de Despejo, o caso particular, aqui é o particular, Carolina Maria de Jesus denuncia as condições de pobreza, fome e exclusão vivenciadas pela população periférica brasileira na década de 1950. E aí eu fecho o período. Só para contextualizar, Carolina deve ser um dos maiores exemplos de caso particular que nós podemos utilizar para as nossas redações. E eu chamo isso porque eu não gosto de usar a palavra coringa, mas de fato, se de maneira positiva a gente puder usar a palavra repertório coringa, o melhor repertório coringa que eu teria para inúmeras redações e temas e grupos minoritários seria o caso da Carolina. A ideia é o seguinte: entenda que a Carolina ela não é um personagem fictício. A Carolina é um caso particular real. A Carolina pertence, nesse contexto, a um contexto lá na década de 1950 de extrema vulnerabilidade. Veja, mulher, pobre, negra, periférica, mãe de 2 filhos. Carolina mora em uma favela chamada Canidé. Então, nesse sentido, usar o caso específico da Carolina para retratar e assemelhar a vida de Carolina a milhões de brasileiros e brasileiras que ainda vivem em 2026, mesmo passado quase um século que a obra foi escrita, quase 100 anos, é um excelente caso particular para que a gente possa desenhar, para que a gente possa mostrar a materialização visual, real, não de um personagem inventado, não de uma casa inventada, não de filhos inventados. A Carolina é um caso particular, que é um retrato fiel de milhões de brasileiros que ainda se encontram em século XXI, no ano 2026, no ano 2027, privados de uma série de direitos de visibilidade, de humanização, privados de receberem o mínimo para ter condições adequadas de vida. Então, nesse sentido, minha gente,
Só aprendam Carolina, façam um resumozinho sobre a Carolina, tente entender as vulnerabilidades que se somavam à vida da Carolina, porque ela é um excelente caso particular, pessoa real que existiu, que pode se assemelhar a outras pessoas que passam pelo problema do tema da redação que você vai escrever, tá bom? Era só para contextualizar esse processo. Mas veja, depois desse período inicial onde nós apresentamos, deixa eu dar uma aumentada aqui para ficar melhor visual aí para você. Fechou, acho que enquadrei. Depois desse primeiro período no qual eu trago elementos da vida da Carolina, eu fecho aqui com 1950 e eu vou fazer o segundo período. Este segundo período já é marcado por esse operador décadas depois. A crítica apresentada pela autora ao caso particular que ainda permanece atual, uma vez que a desigualdade socioeconômica e a dificuldade de acesso aos direitos básicos ainda fazem parte da realidade de muitos brasileiros. E o caso particular da Carolina vai transicionando, espero que você esteja vendo aí na sua tela, o movimento que eu faço do caso particular da Carolina para os milhões de brasileiros que ainda enfrentam condições de dificuldade socioeconômica, de dificuldade de acesso a direitos básicos. Isso faz parte da realidade de muitos brasileiros. Por isso eu estou chamando isso de aproximação. Eu vou pegar o caso da Carolina ou de qualquer outra pessoa que seja real, que seja um caso particular, desde que tenha relevância de que seja um caso conhecido, documentado. E eu vou aproximar este caso de diversas outras vidas que estão ainda em 2026 vivenciando a generalização de um problema que naquele momento do livro era particular, tá bom? Então acho que é uma excelente estratégia. Seguimos então para a estratégia número 8. Lembrando que tudo isso você tem que testar, tá? E antes, deixa eu voltar aqui para Carolina. Aí eu já deixo o terreno preparado. Se ainda não apareceu nessa contextualização de antes o tema da sua redação, você vai inserindo aqui as palavras do seu tema na hora de dizer que realidade é essa de muitos brasileiros, mais a tese. Fechou? Lembrando que a gente não está colocando tese aqui ainda porque tem uma aula específica de teses. Mas a gente está aprendendo nesse momento específico essas transições do repertório para a apresentação do tema. E aí que a gente chega na estratégia de número 8, que eu estou chamando aqui de analogia entre estruturas. E aí eu gosto muito de obras onde a gente possa pegar um repertório que discute questões crônicas do Brasil. Por exemplo, a pobreza é uma estrutura crônica do Brasil. Desde o momento que nós chamamos este território do Brasil, a pobreza sistemática, politicamente organizada. A falta de acesso à moradia, lazer, saneamento básico também são problemas crônicos. Então, a gente vai utilizar esta palavra, estrutura crônica, a gente vai utilizar essa expressão de estrutura para fazer uma denúncia, e aí eu preciso de um repertório onde eu encontre esta crítica. E aí, só um rápido parêntese, deixa eu parar aqui a atenção para a gente entender. Ao longo da nossa história, da nossa literatura, ao longo do romantismo, por exemplo, ao longo do modernismo, nós tivemos diversas obras escritas, textos, livros, ficções, nós temos filmes também, nós temos obras de pintura que retratam essa estrutura desigual, veja, estrutura crônica. E aí a gente pode se apropriar de algumas dessas obras para discutir o tema da redação específico. Mesmo que o livro que você está tratando tenha diversas outras questões, você vai me explicar. Então você usa o livro e me diz que ele tem, entre as diversas questões que ele trabalha, vai retratar a maneira estrutural que reproduz desigualdade social, que também é vivenciada, eu vou fazer a transição, por milhões de outros brasileiros. Para que fique mais ilustrativo, eu trouxe aqui, então, só para terminar a formulazinha, né? É a analogia entre... Eita, meu Deus, deixa eu voltar aqui para trazer para vocês. Só para relembrar a fórmula. Analogia entre estrutura, porque eu vou pegar um repertório e um tema que vão compartilhar o mesmo mecanismo de estrutura desigual que perpassa aí séculos e décadas e por aí vai. Vejamos. Em Vidas Secas, aí eu posso dar uma estilizada aqui, né, do autor brasileiro, o autor modernista, o autor nordestino, Graciliano Ramos,
Como você vai apresentar o autor, a nacionalidade, eu acho importante também, né? Aqui eu resumi para que você possa ver a estratégia, mas você pode dar uma estilizada na hora desse aposto, na hora dessa explicação de quem é Graciliano Ramos. Veja que em Vidas Secas, o autor Graciliano Ramos retrata uma sociedade em que a desigualdade é estrutura de recursos, mantém Fabiano e sua família em situação de vulnerabilidade. Vou fazer a pausazinha só para contextualizar. Quem é o Fabiano? Fabiano é o personagem principal da obra Vidas Secas. Fabiano, junto à sua família, aos seus filhos, que nem nome tem, de tão pobres que eles eram, são chamados ao longo da obra de filho mais novo e filho mais velho. Fabiano vive junto à sua cachorrinha baleia, sua família, seus filhos, uma situação triste e não só de pobreza, e a gente precisa entender que o que levou o Fabiano à situação triste da obra de vulnerabilidade não é uma condição própria do Fabiano, é o fato de ele ser vítima de um contexto estrutural, de uma estrutura de país desigual. E aí nós temos diversas obras que vão utilizar um personagem como Fabiano e tantas outras, mas que a grande crítica, se eu pudesse generalizar em termos de ideia, é essa estrutura desigual, mesmo que o Fabiano e tantos outros personagens que são vítimas dessa estrutura desigual se esforçassem, eles não conseguiriam sair dessas condições. Sobretudo em momentos do Brasil, onde a gente fala de extrema fome, pobreza, de falta de alimentação, tem condições que são estruturais. Por mais que você se esforce, essas condições ainda permanecerão em função da estrutura, a gente está falando aí de séculos de desigualdade social. Então veja aqui, assim como nas outras estratégias, a gente estava, vou agora voltar para o parágrafo, a gente estava aqui, ó, um período inteiro para tratar só da obra. Fechei este período, eu vou abrir um período novo para fazer a transição argumentativa, o que eu estou chamando aqui com você de transição argumentativa. De modo semelhante, conectivozinho aqui, né? O Will, onde é que arruma esse conectivo? Tá aqui na nossa aula, no PDF, abaixo da descrição, tá bom? O Brasil contemporâneo, ou eu fazendo a migração, né? Eu saio do Fabiano e vou pensando que o Brasil contemporâneo no século XXI, em 2026, 2027, ainda apresenta estruturas. Veja que eu não estou falando de nada específico. E eu até posso, se eu quisesse aqui, eu poderia dizer tais como, só um exemplo, coloco uma virgulinha, boto aqui, ó, tais como. E digo, já aproximando do meu tema, quais estruturas são essas? Se a minha redação fala de educação, tais como a fragilidade educacional. Se a minha redação fala de moradia, eu já poderia colocar aqui, tais como questões ligadas à moradia. Se fala de saneamento básico, eu já posso colocar aqui de pobreza, de miséria, de falta de dignidade, de direitos básicos. E eu vou dizer que essas estruturas distribuem as oportunidades de forma desigual. Tem gente que tem acesso, tem gente que não tem. Então, o que é essa estratégia? É eu dizer que aquilo que é vivenciado na obra de maneira estrutural é um cenário horrível, estrutural, que a obra está trazendo. Eu poderia até pegar os retirantes de Cândido Portinari, uma pintura, se não quiser um livro. E eu poderia dizer que aquelas condições estruturais, crônicas, eu coloco até uma observaçãozinha aqui, né? Já tinha arriscado aqui para montar a aula, mas deixa eu apagar aqui para você ver. Nessa analogia, essa estrutura, eu vou ter que pensar em uma obra que traga problemas sociais crônicos que se mantêm porque determinadas desigualdades se reproduzem ao longo do tempo. Elas permanecem, elas estão fincadas no nosso processo estrutural. E eu posso dizer isso na minha introdução. Ou seja, em termos estruturais, quanto menos recurso eu tiver, eu vou escolher um repertório que me diga isso, menos possibilidades de ascensões essa pessoa vai ter, mesmo que ela tente. E aí nós teremos uma maior vulnerabilidade, tanto na obra quanto no contexto dos brasileiros, tá bom? E com isso nós já podemos ir então à estratégia de número 9, e ela às vezes parece ser um pouco estranha, porque nós estamos habituados a falar de causa e consequência em desenvolvimentos. Mas a gente nunca fala tanto de causa e consequência como estratégia de repertório e de transição argumentativa para apresentar o tema a partir de causa e consequência. E aí eu vou pegar um repertório, tá bom? Aqui eu peguei, por exemplo, Capitães da Areia, para quem não lembra, Capitães da Areia de Jorge Amado, que vai contar a situação daquelas crianças que vivem
pelas ruas de Salvador, sendo expostas a uma série de vulnerabilidades. E aí você pode usar não só para crianças e adolescentes, para temas relacionados à pobreza, ao abandono social, à ausência de políticas públicas de proteção adequada. Mas veja, eu coloquei aqui um parágrafo, e antes disso vamos para a fórmula. Outra vez esqueci de ler a fórmula para vocês, né? Número 9, causa e consequência. Você vai escolher à sua disposição, dentro dos repertórios que você tem à sua disposição, um repertório que ajuda a explicar a origem do problema ou as suas consequências. Vamos ver como é que isso acontece? Em Capitães de Areia, o autor, eu posso dar uma estilizada aqui, né, Jorge Amado, mostra crianças que estão em situação de abandono social e ausência de proteção adequada. Veja que eu estou dizendo que esse abandono, vou até apagar aqui esses risquinhos que eu fiz para você ver a causa e a consequência. O abandono na obra é é um fator que explica a marginalização de crianças e adolescentes. Calma, vou explicar de novo. E vou sair de Jorge Amado, de Capitães de Areia, para você entender. Eu vou pegar uma obra que tenha uma situação e eu vou dizer que aquela situação que aquele personagem é submetido contribui para a marginalização daquele personagem. Vamos para Vidas Secas, que era o exemplo da lógica anterior. Eu posso dizer que a triste situação do Fabiano em Vidas Secas, que passa pela fome, pela miséria, pela falta de moradia, de trabalho, essa triste realidade contribui para a marginalização do Fabiano. Ele pertence à margem da sociedade por uma série de fatores. Então, dentro do meu repertório, olha a estratégia, tá? Essa de número 9. Eu fiz isso para Capitães de Areia aqui também. Dentro da minha estratégia, eu vou pegar uma obra onde eu possa dizer que tal coisa que o personagem passa é o fator que contribui para a sua marginalização, para a sua retirada de direitos, para a sua falta de dignidade. E eu vou fechar o ponto. Fechou? Wilkley, eu não entendi como é que isso foi feito agora, nessa introdução do Jorge Amado, de Capitães de Areia. Eu estou dizendo que na obra, o abandono, as condições de pobreza extrema, a vulnerabilidade, a ausência de proteção contribuem, são causas para uma consequência, que é a marginalização de crianças e adolescentes. E isso eu vou fazer dentro do meu repertório. Eu vou pegar a situação triste que o meu personagem passa, eu vou dizer que situação é essa? Eu vou dizer para que ela contribui, para sua exclusão, para sua marginalização, para sua desumanização, e eu coloco o ponto. Aí agora chegou a hora de transicionar, sair da obra, seja ela Vidas Secas, seja elas Capitães de Areia, e dizer, assim, a obra evidencia que determinados problemas sociais podem ser compreendidos tanto pelas suas causas quanto pelas suas consequências. Calma, Wilkley, que eu me perdi. É natural esse processo de confusão. É muito complexo isso aqui. Se você testar, vai ser lindo, assim, vai ser lindo a sua introdução. Desejo muito que você consiga testar, não só assistir a aula e experimentando esse modelo. Veja, nós estamos dizendo que aquela situação que você disse que o personagem vive contribui para a sua marginalização. E que eu posso entender diversos problemas do Brasil, de grupos minoritários, a partir dessa lógica do que é que causa o problema e de suas consequências. Veja que eu já deixei aqui o terreno aberto para você dizer, assim, tal coisa, que é o tema, pode ser analisado a partir da... Aí eu boto tese 1, que poderia ser causa... E eu já digo logo na introdução, para finalizar esse meu parágrafo, a tese 2, que já poderia ser um efeito que a gente também chama de consequência. Então esse tipo de introdução é um pouco mais complexa, mas é aqui que mora a nota 1000, na verdade. Porque você está me dizendo que tal coisa daquele personagem gera isso para ele. Então, no Brasil, eu posso entender as consequências de tal coisa a partir de também refletir sobre as causas desse problema. Incrível, assim. Eu vou deixar isso aqui salvo para você, você vai dar uma olhadinha, tá? Mas é excelente, pense em obras que você possa refletir que aquele personagem vive na vulnerabilidade, na pobreza, porque existe um problema que causa aquilo. E é isso que, como consequência, também vai trazer uma série de condições de vulnerabilidade, de pobreza e de desumanização desse indivíduo. E aí nós chegamos à nossa 10ª e última estratégia argumentativa, tá bom? Que é trazer um repertório como lente de interpretação. Para isso, você terá que ter um autor que pode ser um historiador, pode ser um geógrafo, um filósofo, pode ser um sociólogo, um antropólogo. Você vai me pegar um livro e me dizer, não personagens desse livro, ou citações desse livro, você vai me dizer que este autor, seja ele qual for que você tem como repertório,
O que é que eu posso dizer que é a leitura dele sobre o mundo? E aqui, só para contextualizar, eu trouxe para vocês Ailton Krenak, tá? Tá aqui, ó. Ailton Krenak. O Ailton Krenak é um indígena, é um ativista do movimento de defesa dos povos originários. O Ailton Krenak é escritor, é uma personalidade importantíssima para a gente discutir meio ambiente, natureza. Incrível, só leiam. Tem alguns livros fenomenais para a gente ler. Você pode fazer um resumo das principais citações. Tem coisas lindas para a gente falar sobre Ailton Krenak em seu trabalho de defesa ali de grupos minoritários, sobretudo povos indígenas, povos originários, e também suas reflexões acerca da natureza. Mas vamos ao que importa. Perceba que eu pego uma obra do Ailton Krenak, por exemplo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e eu vou dizer que o indígena, o escritor, o ativista Ailton Krenak, veja que eu não estou dando detalhe do que tem dentro do livro. Eu não estou falando de um personagem, eu não estou falando do que é que tem dentro do conteúdo de maneira mais específica. Mas eu estou dizendo uma lente. O que é que ele faz? Qual é o objetivo dele? A gente vai chamar isso de lente. Ele critica a relação do afastamento entre sociedade e natureza, só para contextualizar. Nesse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Ailton Krenak serve para muita redação de meio ambiente, mas também de povos originários, povos indígenas. O Ailton Krenak vai dizer que o que faz a gente ter o meio ambiente na condição que a gente está hoje de degradação, de falta de preservação, é o fato do ser humano não entender que ele e que a sociedade, o conjunto de seres humanos, eles fazem parte da natureza. Para o Ailton Krenak, em determinado momento da história, parece que a gente se desvinculou, a gente criou uma ideia mental de que eu sou uma coisa e a natureza é outra, o meio ambiente é outro, a fauna é outra. E aí, quando eu não percebo, lá no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Ailton Krenak critica essa falta de perspectiva, essa falta de discernimento do ser humano, da sociedade entender que não existe sociedade e ser humano sem meio ambiente, que não existe natureza sem ser humano. Os dois estão ali imbricados dentro da mesma composição natural. Então, quando Ailton Krenak vai dizer, e ele critica, isso é uma lente, isso é um modo de ver o problema do meio ambiente que nós vivenciamos, Ailton Krenak critica a relação de afastamento entre sociedade e natureza. Veja que eu não fechei o meu período, né, de repertório, e agora eu vou fazer essa transição argumentativa. Sobre essa perspectiva, eu poderia até aqui colocar sobre a perspectiva do autor, a degradação ambiental pode ser interpretada, ou seja, é o autor que está interpretando, através do olho dele, através da lente dele, que nos diz nesse livro que o grande problema entre sociedade e meio ambiente é que a gente não se vê mais como parte do meio ambiente, é a ótica dele. A partir dessa visão, a partir dessa perspectiva, a partir desse olhar, a partir dessa lente do autor, a gente pode entender que a degradação ambiental pode ser interpretada como resultado de uma lógica que transforma o meio ambiente apenas em recurso a ser explorado. Eu poderia pegar, por exemplo, voltando para aquelas estratégias onde a gente discutiu conceitos, eu poderia pegar o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, e eu poderia dizer o que é o conceito, segundo a ótica do Achille Mbembe. Lembra lá, necropolítica, necromorte, política, organização do Estado? Então, o Achille Mbembe nos diz que necropolítica é a maneira como, através da ação e da omissão, o Estado escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Fechou? Através da sua ação e da sua missão. E eu posso dizer que sobre essa perspectiva, sobre essa ótica, sobre essa lente, é possível perceber que a ausência do Estado é o que configura como causa, e eu posso até já trazer consequências nessa introdução também, essa ausência e falha do Estado é o que configura o meu problema. Através da lente dele, através da perspectiva do conceito que ele criou, é possível entender os males que cercam a sociedade. E eu já posso ir encaminhando para o tema. Lembrando que aqui a gente terá ainda o tema, com as próprias palavras, né, a partir da visão do autor, sobre a perspectiva do autor, sobre a lente que o autor coloca sobre a questão, é possível perceber tal coisa. E aí eu já coloco o tema e percebo que eu tenho agora o campo para inserir minha tese 1 e minha tese 2. Só para finalizar a amarração disso, vou colocar aqui embaixo, este repertório tem que fornecer, tem que ser um autor, um livro, uma pessoa de notório conhecimento daquela área, ele vai fornecer
uma perspectiva e eu vou interpretar o problema do tema a partir desta perspectiva do autor. É como se eu colocasse uma lente e essa lente seria o meu óculos. Vamos analisar os desafios para a preservação do meio ambiente. Para falar disso, eu vou usar o Ailton Krenak, ele vai ser a minha lente. Então ele me disse que se a gente não vê, o ser humano não vê a natureza como elemento da sua própria existência, então ele não vai conseguir preservar. É assim que a gente vai pensar. Vamos pensar em Paulo Freire, por exemplo. A partir da perspectiva de Paulo Freire da educação bancária, a escola deposita conhecimentos dos alunos de maneira passiva, o aluno não é ativo nesse processo. De acordo com essa lente, com essa perspectiva do autor, eu posso analisar os problemas educacionais do Brasil, tá bom? E aí a gente finaliza, ó que lindo, a gente finaliza com isso, uma parte muito importante das nossas aulas do módulo Introdução, que é entender que eu tenho uma função a fazer, tá bom? Isso aqui tudo é o meu mapa de introdução. O meu repertório serve como um recorte. Qual ideia eu estou retirando do meu repertório? Qual a relação que há de permanência, de causa, de consequência entre aquele repertório? Qual relação existe? E essa permanência que a gente vê agora em 2026. Fechou? Eu preciso transicionar como este repertório já pode ser associado às palavras do tema, porque aí eu crio um problema e eu abro as portas aí para a inserção da minha tese, tá bom? A gente finaliza por aqui e a gente vai ter ainda mais uma aula do módulo Introdução, ou eu vou fazer um módulo separado para a gente pensar nos processos de tese, tá bom? Vamos embora, continuamos na próxima aula.